Capítulo. Uma análise de gramática. Muito aquém do texto. No capítulo em que focalizamos o equívoco que envolve a confusão entre regra de gramática e nomenclatura, salientamos o grande engano de pensar que vasculhar nomenclatura é estudar gramática, aquela gramática que confere competência a quem precisa falar, ler e escrever com sucesso. É evidente que a concentração do ensino da gramática em tópicos de sua nomenclatura não pode ser vista como o único fator responsável pelos problemas do ensino de línguas. Mas é evidente também que esse tratamento tem tido um peso muito grande, pois propiciou uma visão superficial do ensino da língua, além de ter tirado a oportunidade de que outras questões, como aquelas concernentes à ampliação do léxico e à composição de textos coesos, relevantes e coerentes, sejam devidamente exploradas. Muito além da gramática. O tempo que é investido em análises de reconhecimento das unidades, de indicação de seus nomes e das subdivisões em que se encaixam, bem que poderia ser preenchido com atividades de análise, reflexão, produção e revisão dos mais diferentes gêneros de textos. Como é que as pessoas ainda não perceberam o quanto é estéril restringir-se a exercícios de dar nomes às coisas da língua? Flor de cerejeira, flor de cerejeira, flor de cerejeira. Para que se tire a impressão de que a primazia do reconhecimento das unidades e de suas classes é fato de um passado longínquo, vejamos o caso de uma atividade, recém-proposta numa escola de ensino fundamental. A atividade foi encaminhada a partir da seguinte estrofe da conhecida composição, Comunhão, de Milton Nascimento, em parceria com Fernando Brant, Ânima, Ariola, 1982. Eu quero paz, eu não quero guerra. Quero fartura, eu não quero fome. Quero justiça, eu não quero ódio. Quero a casa de um bom tijolo. Quero a rua de gente boa. Quero a chuva na minha roça. Quero o sol na minha cabeça. Quero a vida, não quero a morte não. E aí vinham, para os alunos, os desafios. Dedo indicador apontando para a direita. Quantos versos e estrofe, S, tem esse poema? Escreva os substantivos abstratos do terceiro e do último verso. Destaque todos os substantivos existentes no texto e escreva-os ao lado de cada verso. Lembre-se que o substantivo é uma palavra que dá, psique, nome aos seres, ações, sentimentos, qualidades, sensações. Marque X na alternativa correta. A palavra roça é substantivo comum, substantivo composto, substantivo primitivo, substantivo derivado. Responda. A. Que substantivo composto podemos formar com o substantivo chuva? B. Apresente um substantivo derivado para a palavra chuva. Produza duas frases que contenham substantivos coletivos. Grife os coletivos utilizados. Baseado no que debatemos em sala de aula sobre a guerra travada entre Estados Unidos e Iraque e o texto dessa avaliação, desenvolva um texto em prosa com o título abaixo. Escreva à vontade. Não há guerra. Analisemos, mesmo sumariamente, a proposta. Cadê a análise do texto? Cadê o entendimento do poema? Onde ficou? As perguntas que são feitas concorrem para que se entenda melhor o poema? O poema fica mais claro depois que o aluno souber quantos versos são, depois que ele reconhecer os substantivos abstratos que aparecem em cada verso e escrevê-los ao lado. Que relação tem a atividade de formar frases usando coletivos com os sentidos expressos no poema? Qual a finalidade de se saber se o nome roça é um substantivo comum, composto, poderia ser, por acaso, primitivo ou derivado, sem chance? Em que isso concorre para que se aprenda melhor o sentido do poema? E onde ficou a exploração dos elementos que fazem desse texto um texto poético? Nenhum leitor competente lê poemas procurando substantivos ou coisas que o valham. O leitor competente lê procurando sentidos, emoções, intenções, ditos, pressupostos. Repare-se que, na proposta, o texto foi fragmentado, despedaçado, reduzido a um conjunto de palavras, que puderam ser analisadas em si mesmas, quer dizer, descontextualizadamente, como se não fizessem parte do texto. Em nenhum momento, o poema foi visto como uma unidade, um todo tematicamente orientado, e as palavras, como partes significativas desse todo. Em nenhum momento,
se fez alusão ao gênero ou à função comunicativa em que o texto se materializa. Na verdade, não houve análise do texto. É que não basta que as palavras questionadas sejam retiradas de um texto para que se tenha uma análise de texto. Se as palavras em questão tivessem sido colhidas ao acaso, o resultado da análise seria o mesmo, pois não foi preciso ir ao poema para decidir sobre a natureza de uma palavra ou outra. O que representa, de fato, ensinar gramática com base em textos ou a partir de textos? Retirar palavras ou expressões para indicar a classe a que pertencem. Tirar as palavras da sequência em que elas estavam no texto? Conferir-lhes total autonomia, como se tivessem vida inteiramente independente. Ou para indicar a função sintática que desempenham na frase. O texto é apenas o terreno onde a gente vai buscar as pedras que serão, isoladamente, analisadas? Mas, no terreno, as pedras não estavam isoladas. Pode-se aprender a entender poemas, a descobrir suas particularidades textuais, discursivas e estéticas, ou a ouvir estrelas. Com esse tipo de análise, amplia-se a competência comunicativa de alguém com esse tipo de reflexão? Seria muito mais significativo, por exemplo, explorar a função dos sentidos opostos nas palavras de cada verso ou a função da repetição da palavra quero no início de cada um, procurar os efeitos do paralelismo sintático e semântico em todos os versos, explorar o efeito de ênfase na explicitação do pronome eu em alguns versos. Explorar a estratégia de criar significação pelo recurso à metonímia ou à metáfora. Quando alguém diz, quero a chuva na minha roça, evidentemente não está querendo apenas a chuva na roça, literalmente falando. Chuva e roça são apenas imagens, figuras de tudo aquilo que desejamos para o amplo sucesso de nossos empreendimentos. O mesmo se poderia dizer do verso quero sol na minha cabeça e até da relação que se poderia encontrar na junção de chuva e sol, uma oposição que muito tem a ver com as melhores condições de fertilidade e de produção, logo, de abastança, de satisfação, de vida farta, de vida plena. Aliás, todo o poema, como qualquer outro, teria de ser interpretado simbolicamente, pois os demais versos também remetem para muito além do sentido puramente literal das palavras. Na verdade, desde que inseridos no poema, os substantivos se tornaram abstratos, uma vez que apontam para coisas do mundo simbolizado, como, muito claramente, se pode ver em quero a casa de um bom tijolo. Uma atividade como esta, proposta recentemente, repito, constitui um reflexo do que ainda nos falta saber sobre recursos de produção de sentido, sobre textualidade, sobre linguagem literária, enfim, sobre a natureza mesma da linguagem. Como efeito desse desconhecimento, um ou outro professor acha que as regras gramaticais podem ser encontradas em tudo o que nos cerca, inclusive nos textos, ou que o texto é a forma prioritária de uso da língua, ou ainda que a gramática está vinculada ao texto e que, sem o texto, as aulas ficam muito monótonas, sobrescrito uma. Apenas isso? Parece que a gramática é uma espécie de apêndice, algo que eventualmente pode estar ou não no texto. E o texto, algo que pode, apenas por concessão, ser incluído como objeto de estudo. Sobrescrito esses dados foram colhidos em uma pesquisa feita por Regina F. Lustosa Roriz, num trabalho monográfico de seu curso de especialização em língua portuguesa, concluído em 2002. O texto não é a forma prioritária de se usar a língua. É a única forma. A forma necessária. Não tem outra. A gramática é constitutiva do texto, e o texto é constitutivo da atividade da linguagem. Sua exploração em sala de aula tem outras razões que deixar as aulas menos monótonas e mais motivadoras. Tudo o que nos deve interessar no estudo da língua culmina com a exploração das atividades textuais e discursivas. Flor de cerejeira, flor de cerejeira, flor de cerejeira. A análise de um texto como o poema de Milton Nascimento e Fernando Brant seria uma excelente oportunidade para se refletir sobre como as formas metafóricas ou metonímicas de significar, de estabelecer relações, de detectar similaridades demonstram exatamente a capacidade que tem o falante de não apenas expressar conteúdos já cristalizados, mas de criá-los na hora mesma da produção do discurso. Revelam, portanto, o caráter da linguagem como atividade inerentemente humana, capaz de fazer-se e de refazer-se, de criar e de recriar, de significar e de ressignificar. A análise seria relevante, além disso, para se poder explorar aspectos do vocabulário, do léxico da língua,
das suas inter-relações no texto, de sua vinculação com as visões que se tem da realidade e de como o entendimento de qualquer texto só é possível porque mobilizamos, junto com o conhecimento linguístico, nosso conhecimento de mundo. Só assim entendemos por que tem sentido querer a chuva na roça ou o sol na cabeça. Não é o conhecimento da língua que nos faz decifrar essa afirmação e o porquê desse desejo. Evidentemente, como pretendo mostrar, com mais detalhes, no capítulo seguinte, para fazer uma análise do tipo que acabei de sugerir, é preciso saber muito mais do que nomenclatura gramatical. É preciso saber apanhar o núcleo central em torno do qual o texto se desenvolve. Se isto tivesse acontecido, a tarefa de escrever um texto não teria como tema a guerra, mas sim as aspirações gerais de plenitude que toda pessoa almeja. É preciso saber em que consistem os recursos da metáfora e da metonímia. É preciso saber estabelecer relações de significado para detectar significados opostos ou contíguos. É preciso saber o que é paralelismo, sintático e semântico. É preciso saber quais as funções da repetição de palavras. É preciso conhecer as especificidades de um texto poético, ou a forma particular de ler, quando se trata de literatura, entre outras coisas. Ou seja, o conhecimento da nomenclatura e das classificações gramaticais, insistimos, é visivelmente irrelevante para se dominar as amplas exigências da atividade verbal. Lamentavelmente, parece que a imperiosa necessidade de se passar do nível da frase, da oração, do período, de se passar da simples análise morfológica ou até mesmo sintática de palavras, termos ou orações, ainda não é efetivamente reconhecida em muitas escolas. Dar nomes às unidades ou reconhecê-las pelas categorias em que se enquadram, mesmo que isso se faça a partir de um texto, é apenas um apêndice do grande empreendimento humano que é a produção e a recepção de atividades de linguagem. É ilusão, pois, pensar que, por meio de atividades do tipo que agora examinamos, alguém possa chegar a gostar de literatura, a ser um leitor eficiente, interpretativo e crítico, ou um escritor ou falante que vale a pena ser lido ou escutado. Creio que o que falta à maioria da população é, como venho dizendo, um conhecimento mais consistente acerca das questões de linguagem. Creio ainda que, de posse desse conhecimento, seria mais provável que fossemos às escolas para questionar a qualidade de certas atividades propostas. Por isso, considero que as noções aqui expostas possam contribuir para se obter uma participação mais pertinente da sociedade na condução do estudo da gramática nas escolas. Tenho ouvido, em certas ocasiões, queixas dos pais de que o filho não gosta de ler, não gosta das aulas de português e, quase sem a culpa velada ou explícita dessa falta de gosto simplesmente, a culpa velada ou explícita dessa falta de gosto simplesmente, do aluno. Falta-nos examinar os objetivos com que essas aulas são conduzidas e, consequentemente, as atividades que são propostas. Conduzem-se e ensina-se, afeto também se cultiva, não nascem de graça. Gosto também se ensina, afeto também se cultiva, não nascem de graça. Como sugeriu Chomsky, numa entrevista em 1997, citada por Sherry, 2005, p. 98. Não existe um método para ensinar química. O método para ensinar química é fazer as pessoas se interessarem, fazer com que pareça excitante, instigante aprender química. Assim elas aprenderão. Fora isso, não há métodos. Eu acho que com relação à linguagem é basicamente a mesma coisa. Na verdade, não podemos ser ingênuos. A preferência por esse estudo da gramática, com ênfase em questões de sua nomenclatura, esconde muita coisa, muita pretensão menos politicamente correta, como a omissão frente às atitudes preconceituosas com que os dialetos das classes ou das regiões menos privilegiadas têm sido tratados. Enquanto a discussão em sala de aula gira em torno do substantivo, se abstrato, concreto, primitivo, derivado ou coletivo, muito esclarecimento deixa de ser dado acerca de como fazer da interação verbal um instrumento de politização do cidadão e dos grupos, ou de como saber escapar à manipulação sutil e velada de muitos discursos, teórica e politicamente edificantes e bem-intencionados. Alguns professores parecem intuir essa ineficiência de um estudo centrado no reconhecimento das categorias gramaticais. Isso fica evidente quando se constata que a maioria dos professores, ao mesmo tempo em que declara ensinar gramática, também diz que acha que gramática não serve para nada. Ver Neves, 2002, p. 238.
Valia a pena fazer uma reflexão para tentar identificar qual a gramática que não serve para nada. E, por outro lado, qual a gramática que serve? Capítulo. Uma sugestão de programa muito além da gramática. Até aqui, permeando as reflexões mais pertinentes, fui também apresentando sugestões de como se poderia promover a superação dos equívocos que rondam o mundo da gramática. Nesse percurso, foi ficando, ora implícita ora explicitamente, a indicação de que valeria a pena pensar em outros programas que possibilitassem ir além da gramática. Exatamente por estarmos convencidos de que ela, sozinha, não pode dar conta do recado. Precisa contar com outros estratos, com outros componentes, para que a linguagem seja entendida na sua abrangência. É o que pretendo fazer agora, arriscar-me a sugerir uma espécie de programa, que ajude o professor a avançar para além da gramática propriamente, já que ela é insuficiente para o exercício da atividade verbal, como venho aqui defendendo. Tenho consciência de que estou correndo um risco, pois sei do perigo de toda lista, algum item importante pode escapar. Mas sei também que todo programa é uma espécie de roteiro, uma projeção. Mais ainda quando a gente sabe que se trata de um esboço, de uma orientação aberta, provisória, isto é, capaz de ser completada, de ser refeita. Além disso, sei que um programa que extrapole o gramatical, ou que veja o gramatical na perspectiva do discurso, tem que ser muito amplo e tem que supor uma visão integralizadora de quem o vai dirigir, para que não se repita o erro de ver as coisas da língua separadamente, cada uma como um fragmento à parte. Quero assumir, pois, o risco de indicar alguns pontos que devem ser acrescentados aos programas que as gramáticas já trazem. Meu intento de trazer neste livro um discurso que, além dos equívocos, também aponta saídas, me faz aceitar correr esse risco. Vamos ao risco. 12.1 Sugestão de um programa de gramática. 12.1.1 Focalizando o texto, como parte da atividade discursiva. A função do substantivo no processo da referenciação deve ser considerada, assim como a do verbo enquanto elemento nuclear da predicação. O adjetivo, o advérbio e outras categorias atuam como elementos adjacentes aos núcleos nominais e predicativos, cabendo ao advérbio, em particular, desempenhar papéis de modificador e circunstanciador. O uso dos artigos, dos pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos contribui para a continuidade referencial do texto. Além disso, as formas pronominais e adverbiais que funcionam como déticos textuais e situacionais merecem atenção, pois orientam a interpretação contextual. Por fim, as conjunções, preposições, advérbios e suas respectivas locuções são fundamentais na articulação e conexão do sentido entre as partes do texto, garantindo coerência entre o que precede e o que sucede no fluxo discursivo. A elipse na sequência do texto e a manutenção do tópico em foco. As formas de representar lexicalmente o sujeito da oração, sujeito expresso e elíptico, determinado, indeterminado, ativo, passivo, e sua relação com as intenções pretendidas para o discurso. A cadeia de sinônimos, de hiperonimos e de expressões definidoras na continuidade de um texto. A associação semântica entre as palavras de um texto e seus efeitos para a coesão e a coerência pretendidas. O uso de paráfrases e sua relação com a natureza do texto. A função coesiva e estilística do paralelismo sintático e semântico entre segmentos textuais. Os efeitos previstos para o uso dos diferentes tempos e modos verbais, na sua relação com os tipos de texto e as intenções pretendidas para a interação. Os efeitos esperados pela repetição de palavras ou de outros segmentos do texto. Os efeitos do uso de certas expressões que revelam a posição do falante em relação ao que diz, ou o uso das expressões modalizadoras. Os discursos direto, indireto e indireto livre na manifestação das muitas vozes que falam no texto, e que fazem dele uma peça polifônica. Os efeitos do uso das figuras de linguagem e de certas expressões com valor homonímico, metafórico e metonímico, efeitos de encantamento, de humor, de ironia, de ambiguidade, etc. Os efeitos do uso dos sinais de pontuação e de outros recursos gráficos, como aspas, travessões, parênteses, itálico, negrito, etc. A divisão do texto em parágrafos conforme a distribuição dos tópicos desenvolvidos. As formas de intitular ou de legendar um texto ou o tópico de um texto, conforme as pretensões interacionais escolhidas. As especificidades, prosódicas,
lexicais, sintáticas, textuais e pragmáticas, da organização do texto oral formal. Os procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação. 12.1.2 Focalizando o texto. As especificidades, lexicais, sintáticas, textuais e pragmáticas, da organização do texto escrito, que envolvem desde a escolha vocabular até a estruturação lógica e interacional. As particularidades linguísticas do texto literário, como o uso criativo da linguagem, a exploração de recursos estilísticos e a construção de sentidos simbólicos. As particularidades, lexicais, sintáticas e textuais, do texto em registro formal e do texto em registro informal, destacando as variações de vocabulário, construção frasal e organização discursiva conforme o contexto social. As marcas gramaticais e lexicais dos tipos de texto e da composição dos diferentes gêneros, que definem características específicas de cada modalidade, como relatórios, artigos, narrativas, etc. As expressões léxico-gramaticais que indicam alusão a outros textos ou apropriação literal de parte deles, citação, essenciais para a construção de intertextualidade. As especificidades dos textos do espaço cibernético, como e-mail, site, bate-papo e intertexto, que combinam linguagem verbal, recursos multimodais e interatividade. 12.1.3 Focalizando a frase. A ordem das palavras na frase e os efeitos decorrentes da alteração dessa ordem, como ênfase, ambiguidade ou mudança de foco informativo. Os efeitos provocados pelo acréscimo ou pelo corte de alguma palavra, impactando a clareza, o ritmo ou a intenção comunicativa. Os tipos de frase e sua correlação com os atos de fala, ou com as finalidades previstas para atuação, declarativas, interrogativas, imperativas, etc. Os diferentes padrões de entonação, conforme a natureza das intenções pretendidas pelo enunciador, assertividade, dúvida, surpresa, etc. Os recursos prosódicos e sintáticos que permitem a focalização de uma informação ou de um item, como destaque por meio de inversão ou uso de partículas. Os esquemas predicativos dos verbos, argumentos exigidos, obrigatórios, e argumentos opcionais, definindo a estrutura básica da frase. As relações e restrições sintáticas e semânticas do verbo com os termos que ocorrem à sua direita e à sua esquerda, garantindo coerência na construção do sentido. Os procedimentos de concordância entre o verbo e a expressão sujeito da frase, assegurando a correção gramatical e a harmonia estrutural. Os procedimentos de concordância entre o substantivo e seus termos adjuntos, como adjetivos e numerais, seguindo regras de flexão. As determinações quanto à regência dos verbos e dos nomes, bem como as mudanças de significado advindas das alterações ocorridas, exemplo, pensar em versus pensar sobre. Uma sugestão de programa muito além da gramática. Os efeitos discursivos de transgressões a essas normas sintático-semânticas de composição das frases, explorando como desvios intencionais podem gerar ambiguidade, ênfase ou inovação estilística. 12.1.3 Focalizando a palavra. A formação do léxico de uma língua ou os vários processos de composição do seu vocabulário, incluindo derivação, composição e empréstimos linguísticos. Os neologismos e os mecanismos de ressignificação de palavras já existentes, refletindo mudanças sociais, tecnológicas e culturais. Os estrangeirismos, sua adaptação aos padrões gramaticais da língua importadora e seus valores culturais, analisando influências interculturais. As variações dialetais, geográficas e sociais, destacando diferenças lexicais, fonéticas e sintáticas entre regiões e grupos sociais. Os usos do vocabulário, comum, formal, técnico, especializado, erudito, entre outros, conforme contextos comunicativos. A criação da gíria, como fenômeno dinâmico ligado a grupos específicos e identidades sociais. A criação de sentidos figurados ou metonímicos, explorando a riqueza expressiva da língua. A vinculação das palavras às circunstâncias históricas e culturais do percurso da língua, relacionando o léxico e contexto histórico. As relações de significado entre as palavras, sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, partonímia, contiguidade. As flexões dos substantivos, adjetivos, verbos e alguns advérbios, abordando regras de gênero, número, grau, tempo e modo. As regularidades e irregularidades da conjugação dos verbos, incluindo exceções e padrões morfológicos.
As particularidades de pronúncia de certas palavras, considerando variações fonéticas regionais ou sociais. As normas da ortografia oficial, discutindo padrões estabelecidos e possíveis reformas. O domínio desses pontos exige professores com uma sólida formação linguística, o que equivale a dizer com um grande conhecimento das questões relativas ao funcionamento do léxico, da gramática e das práticas cognitivo-textuais com que efetivamos o jogo complexo de nossa atividade comunicativa. Com certeza, saber essas questões é bem mais interessante, fascinante e realizador do que ficar na exterioridade das nomenclaturas e classificações. 2. Creio que valeria a pena também apresentar aqui um exemplo de como é possível explorar, em um texto, esses itens do programa, sem que o texto vire pretexto. Ou seja, sem que o texto seja usado apenas para mostrar ocorrências de advérbio, por exemplo, e classificá-las depois. A proposta, portanto, é que o texto seja analisado no seu gênero, na sua função, nas suas estratégias de composição, na sua distribuição de informações, no seu grau de informatividade, nas suas remissões intertextuais, nos seus recursos de coesão, no estabelecimento de sua coerência. E, por causa disso tudo, só por causa disso, repito, os itens da gramática comparecem. Em última instância, a proposta é que o texto, não a gramática, seja o centro do programa. O eixo. Ele é que comanda. A gramática vem como mediação. Na verdade, só no convívio com a análise de textos é possível a descoberta do quanto a gramática é importante. Notas de rodapé. Em relação ao tema produção textual, vale a pena consultar o livro Técnica de Redação, de Lucília H. do C. Garcês. Entre outros tópicos, a autora explora com muita propriedade os mitos que cercam o ato de escrever. A esse propósito, sugiro a leitura de Mendonça, 2006, Análise Linguística no Ensino Médio, um novo olhar, um outro objeto. Além das reflexões teóricas, são apresentados exemplos que evidenciam as diferenças entre uma análise na perspectiva puramente gramatical e uma análise numa perspectiva mais ampla dos fatos linguísticos. Vale a pena conferir, para fortalecer nossa compreensão do que podemos fazer às voltas com a análise linguística dos textos que ouvimos e lemos. Evidentemente, tudo pode ser visto nos textos. Lá é que todo tipo de fenômeno ocorre. Para o trabalho em sala de aula, a sequência dos pontos a serem explorados vai depender do planejamento geral que a escola ou o professor elegeram. O importante é começar. E continuar. Persistentemente. A experiência de cada dia vai deixando o olhar de professores e alunos mais aguçado. É uma questão de ir experimentando a prática de destrinchar o texto, de olhá-lo por dentro, ano após ano. Somente assim se desenvolverá, com sucesso, a agudeza para perceber o sentido e as intenções do que é dito nos textos, de todos os tipos. Vejamos, então, no anúncio de um banco, como se poderia perceber e explorar muitos daqueles itens apontados no programa que foi sugerido anteriormente. Depois de explorar aspectos da função apelativa do gênero de texto em questão, aspectos dos propósitos pretendidos, do registro usado em função das condições de produção e de circulação do texto, entre outros mais gerais, pode-se comentar e analisar aspectos mais particulares da própria composição do texto. Esses aspectos implicam, inclusivamente, muitos dos conhecimentos gramaticais. Basta prestar atenção para perceber como os sentidos do texto são possibilitados também por diferentes categorias gramaticais, que se combinam em uma determinada sequência textual, possibilitando-se, assim, a unidade de sentido e de intenção pretendida para o contexto. Vamos ao texto. Nota de rodapé. 3. Os números, que indicam os parágrafos do texto, foram acrescentados por mim para facilitar a análise. Em 28 anos, o BNB conseguiu deixar as coisas bem melhores. Para todos os santos. 1. Até 1952, Padre Cícero era, praticamente, o único agente de desenvolvimento do Nordeste. 2. A ele se recorria para arranjar emprego, casar a filha, garantir o inverno, curar doenças, erradicar endemias, abrir caminhos, mostrar soluções. 3. Hoje, as coisas mudaram. Pede-se aos santos,
mas espera-se que as soluções venham pelo esforço e ação das instituições humanas. 4. Como, por exemplo, o BNB, que responde ao desemprego com crédito industrial, ao drama da seca com pesquisa técnico-científica e financiamento de projetos de açudagem e irrigação, à baixa produtividade agrícola com apoio técnico e crédito rural, aos problemas das áreas metropolitanas com investimentos em infraestrutura urbana. 5. Com o apoio e a participação, é claro, de toda a comunidade nordestina. 6. Pois os milagres, hoje, nascem sempre das mãos, do coração e da mente de todos os santos de casa. Banco do Nordeste do Brasil S.A. O banco de 35 milhões de brasileiros. I. S. T. O. E. N. Graus. 161. 23. 1. 80. P. Ponto 33. Isto é número 16123, 180 p33. Análise do texto. Observe-se a articulação criada entre a expressão até 1952, parágrafo 1, e o advérbio hoje, parágrafo 3, logo nas primeiras linhas do texto. Essa articulação já sinaliza que o texto vai destacar dois momentos contrastantes. Ontem, representado pelas ações atribuídas ao padre Cícero, parágrafos 1 e 2. Hoje, associado às iniciativas do BNB e da comunidade nordestina, parágrafos 3 a 6. Nota-se que o advérbio hoje reaparece no último parágrafo, os milagres, hoje, nascem, reforçando a ideia de atualidade e transformação. Ambos os termos, até 1952 e hoje, possuem valor circunstancial de tempo, embora, neste contexto, hoje funcione como equivalente a atualmente, ampliando seu sentido para além do momento literal. Destaca-se ainda o uso da preposição até em até 1952, que indica um limite temporal, marcando o fim de uma era centrada na figura religiosa, e prepara o leitor para a introdução de uma nova realidade institucional. Análise do texto, continuação. A articulação entre Padre Cícero, passado, e BNB, presente. A oposição entre os santos, instituições divinas, e as instituições humanas, BNB, reforça a transição de um paradigma religioso para um institucional. Oposição quantitativa, único agente, Padre Cícero, versus todos os santos de casa, comunidade nordestina e BNB, destacando a mudança de centralização para a colaboração coletiva. Oposição de atitudes, pede-se aos santos, passividade, versus soluções venham pelo esforço e ação, proatividade, marcando a superação da dependência religiosa. Função das oposições na estrutura do texto. As oposições articulam os dois momentos históricos, ontem e hoje, garantindo coesão e progressão lógica. A expressão instituições humanas introduz o BNB como protagonista da nova era, mantendo a coerência temática. Análise de elementos gramaticais específicos. Advérbio praticamente atenua a afirmação sobre o padre Cícero, equivalendo a quase, o que evita um absoluto e sugere nuances históricas. Pronome ele, mantém a referência a padre Cícero no segundo parágrafo, assegurando continuidade tópica e coesão textual. Paralelismo sintático. Uso de verbos no infinitivo, arranjar emprego, casar a filha, garantir o inverno, etc., cria ritmo e ênfase nas ações atribuídas ao padre Cícero. Estrutura enumerativa, coordenação de itens separados por vírgulas, reforçando a acumulação de responsabilidades no passado. Pontuação e estilo. O uso de vírgulas na enumeração do segundo parágrafo organiza as informações e facilita a leitura, característica típica de textos apelativos ou informativos. Conclusão da análise. O texto do anúncio do BNB utiliza recursos gramaticais e discursivos de forma estratégica para construir contrastes entre passado e presente, divino e humano, passividade e ação. Essas escolhas linguísticas não apenas organizam o conteúdo, mas também reforçam a mensagem institucional, a modernização e a colaboração coletiva como pilares do desenvolvimento. 1. Paralelismo estrutural e ênfase. O quarto parágrafo emprega estruturas paralelas para contrastar problemas e soluções, ao desemprego com crédito industrial, ao drama da seca com pesquisa. A repetição da preposição com cria ênfase e ritmo,
direcionando a atenção para as ações do BNB. A última solução, apoio da comunidade, recebe um parágrafo exclusivo, destacando-a como prioritária. 2. Uso estratégico dos tempos verbais. Pretérito imperfeito, era, recorria descreve ações contínuas e passivas do passado, associadas ao Padre Cícero. Pretérito perfeito, mudaram marca uma ruptura temporal, indicando o fim da era de dependência religiosa. Presente do indicativo, responde, nascem reforça a estabilidade e continuidade das ações do BNB, sugerindo eficácia permanente. 3. Expressão todos os santos de casa. A omissão do artigo definido, da casa, evita associação direta ao provérbio santo de casa não faz milagres. A escolha por de casa, em vez de da casa, ressignifica o termo, atribuindo aos nordestinos o papel de agentes ativos, santos, capazes de gerar mudanças. 4. Intertextualidade e subversão. O texto subverte o provérbio popular ao sugerir que os santos de casa, a comunidade nordestina, são, sim, capazes de realizar milagres através da colaboração e esforço coletivo. 5. Função da conjunção pois. No último parágrafo, pois introduz uma conclusão categórica, reforçando a certeza da mensagem. Associado a expressões como é claro, transmite autoridade e encerra o texto com tom incontestável. 6. Elementos de persuasão. Contraste entre passado e presente, a oposição entre dependência religiosa, ontem, e ação institucional, hoje, constrói uma narrativa de progresso. Recursos gramaticais como ferramenta retórica, paralelismos, escolhas lexicais e variação de tempos verbais servem para persuadir o leitor sobre a eficácia do BNB. Dúvidas comuns. Santos de casa versus santos da casa. A primeira forma generaliza, atribuindo santidade à comunidade. A segunda remeteria a um grupo específico, como em santos da casa de alguém, perdendo o sentido coletivo. Tempos verbais e mensagem. O pretérito imperfeito retrata um passado imutável, enquanto o presente afirma ações contínuas, alinhando-se à imagem de instituição confiável e atuante. Conclusão. Antunes demonstra que a gramática não se limita a regras isoladas, mas é um instrumento discursivo que molda significados e intenções. A análise do texto do BNB revela como escolhas linguísticas, desde preposições até tempos verbais, constroem persuasão, coesão e identidade, indo muito além da gramática tradicional. Significado do advérbio sempre. Função discursiva. O advérbio, sempre na frase final, nascem sempre das mãos, atribui perenidade às ações do BNB, contrastando com a instabilidade do passado religioso. Efeito persuasivo. Sugere que os milagres atuais são contínuos e confiáveis, reforçando a imagem de estabilidade institucional. 2. Uso estratégico de artigos definidos. Exemplo analisado. Os milagres. Artigo definido generaliza e legitima as conquistas, conferindo-lhes concretude. Uns milagres. Artigo indefinido tornaria as soluções vagas e menos impactantes, enfraquecendo a mensagem. Conclusão. A escolha do artigo definido reforça a autoridade discursiva do texto. 3. Contiguidade semântica para a coesão. Grupos de palavras relacionadas. Religiosidade, padre, santo, milagre. Ação coletiva, problema, solução, mãos, coração, mente. Desafios e soluções, doenças, endemias, açudagem, irrigação. Função, cria uma rede de significados interligados, facilitando a aceitação da narrativa de progresso. 4. Compatibilidade verbo-complemento. Exemplos. Arranjar emprego. O verbo exige um objeto concreto, emprego. Casar a filha, reflete uma relação semântica tradicional, mas criticável por seu viés machista. Análise. A harmonia entre verbo e complemento sustenta a lógica interna do texto, mesmo quando reforça estereótipos. 5. Crítica ao preconceito machista. Expressão casar a filha. Reflete uma visão onde a responsabilidade pelo casamento feminino é externalizada, perpetuando estereótipos de gênero. Antunes questiona como a linguagem pode reproduzir desigualdades sociais. 6. Equivalência entre Nordeste e comunidade nordestina. Sinonímia pragmática. O texto trata Nordeste e comunidade nordestina como equivalentes,
construindo uma identidade coletiva. Efeito ideológico reforça a ideia de que o desenvolvimento é fruto do esforço conjunto, não de indivíduos isolados. 7. Metonímia em mãos, coração e mente. Recurso estilístico. Mãos simbolizam trabalho físico. Coração representa emoção e comprometimento. Mente alude ao planejamento intelectual. Impacto transforma conceitos abstratos em ações tangíveis, tornando a mensagem mais acessível e persuasiva. Dúvidas comuns. Por que não usar santos da casa? Santos de casa generaliza a santidade, atribuindo-a à comunidade. Santos da casa limitaria a referência a um grupo específico, perdendo o sentido coletivo. Como a metonímia influencia a interpretação? A substituição de conceitos por partes do corpo exige que o leitor associe símbolos a ações, enriquecendo a experiência de leitura com camadas interpretativas. Conclusão geral. Antunes demonstra que a gramática transcende regras formais, atuando como ferramenta de construção discursiva. No texto do BNB, escolhas lexicais, figuras de linguagem e estruturas sintáticas servem a um propósito ideológico, legitimar a instituição como agente de mudança. Essa análise ilustra como a língua opera em níveis semântico, pragmático e social, indo muito além da gramática tradicional. Conhecimento de mundo e compreensão textual. Referências culturais. A menção a Padre Cícero exige conhecimento prévio sobre sua influência histórica no Nordeste. Sem isso, o contraste com o BNB perde força, evidenciando que a compreensão textual depende de contexto cultural, não apenas linguístico. Crítica à abordagem tradicional. Antunes ressalta que análises gramaticais superficiais, como identificar classes de palavras, são insuficientes para captar sentidos profundos. 2. Representação léxico-gramatical dos sujeitos. Estruturas impessoais. Exemplos: a ele se recorre, pede-se, espera-se. Efeito discursivo. Cria uma aura de consenso, sugerindo que as afirmações são verdades incontestáveis, não opiniões subjetivas. A ausência de pronomes de primeira pessoa, frases como as coisas mudaram reforçam a objetividade, alinhando-se ao propósito persuasivo do gênero publicitário. 3. Estruturação em parágrafos curtos. Adaptação ao gênero. Os 6 parágrafos breves são típicos de propagandas, que buscam convencer rapidamente. Vantagens. Facilita a leitura dinâmica, destaca informações-chave, contrastes entre passado e presente, e mantém o foco do leitor. 4. Escolha lexical e público-alvo. Vocabulário acessível. Evita termos técnicos, crédito rural é explicado pelo contexto, garantindo clareza para uma audiência ampla. Equilíbrio entre formalidade e acessibilidade. O texto não é coloquial, mas também não é hermético, adequando-se ao tom institucional do BNB. 5. Gramática como ferramenta discursiva. Exemplo de análise ampliada. A omissão do sujeito em espera-se que as soluções venham. Não é apenas uma regra sintática, mas uma estratégia para universalizar a mensagem. A repetição de estruturas, ao desemprego com crédito, cria ritmo e ênfase, elementos essenciais à persuasão. Dúvidas comuns. Por que não usar termos técnicos em um anúncio? Resposta: o objetivo é atingir o maior público possível. Termos complexos poderiam alienar leitores leigos, reduzindo a eficácia comunicativa. Como parágrafos curtos influenciam a persuasão? Resposta: facilitam a digestão rápida de informações, ideal para leitores expostos a múltiplos estímulos, revistas, outdoors. Conclusão. Antunes ilustra como a gramática, quando analisada além da superfície, revela-se instrumento de poder discursivo. No texto do BNB, escolhas aparentemente simples, como estruturas impessoais ou parágrafos curtos, servem a um projeto ideológico, posicionar a instituição como agente de mudança legítimo e incontestável. Essa abordagem demonstra que a língua é um sistema dinâmico, onde forma e função se entrelaçam para construir significados sociais. Resumo coerente dos textos de Antunes, 2007. O livro Uma Análise de Gramática muito aquém do texto, de Irandé Antunes, propõe uma crítica à abordagem tradicional do ensino de gramática, que fragmenta a língua em regras isoladas de morfologia e sintaxe.
Antunes defende uma perspectiva integradora, centrada no texto como unidade discursiva, onde a gramática atua como ferramenta para a construção de sentidos sociais e interacionais. Principais pontos da proposta. Crítica à gramática tradicional. A análise puramente classificatória, como identificar classes de palavras ou funções sintáticas, é insuficiente para compreender a complexidade dos textos. A gramática deve ser estudada em sua relação com o discurso, considerando intenções comunicativas, contexto histórico e cultural. Programa ampliado de gramática. Foco no texto. Análise de coesão, articulação entre partes do texto, e coerência, unidade de sentido. Estudo de recursos como elipse, paralelismo, intertextualidade e figuras de linguagem. Foco na frase. Efeitos da ordem das palavras, escolhas lexicais e variações de registro, formal de informal. Relação entre tempos verbais e intenções discursivas, pretérito imperfeito para passado contínuo versus presente para ações estáveis. Foco na palavra. Processos de formação lexical, neologismos, estrangeirismos, gírias. Variações dialetais e uso de expressões modalizadoras, que revelam a posição do falante. Análise prática. O anúncio do BNB. Contrastes temporais. Uso de até 1952, passado religioso passivo, versus hoje, presente institucional tativo, para construir uma narrativa de progresso. Recursos gramaticais persuasivos. Paralelismos sintáticos, ao desemprego com crédito, e repetição de preposições, com, para ênfase. Artigos definidos, os milagres, para conferir concretude às conquistas do BNB. Intertextualidade e metonímia. Subversão do provérbio santo de casa não faz milagres para valorizar a ação coletiva, santos de casa. Mãos, coração e mente como metonímias de trabalho, emoção e intelecto. Implicações ideológicas e sociais. A linguagem reflete e reproduz visões de mundo, como o preconceito machista em expressões como casar a filha. Escolhas gramaticais, estruturas impessoais em espera-se que criam efeitos de autoridade e consenso, mascarando subjetividades. Conclusão e chamado à ação. Antunes defende que o ensino de gramática deve priorizar a análise textual crítica, desenvolvendo em alunos e professores a capacidade de destrinchar textos para perceber relações entre forma linguística e intenção discursiva. A experiência prática, como a análise do anúncio do BNB, ilustra como a gramática, quando contextualizada, revela-se um sistema dinâmico e político, capaz de legitimar ou questionar estruturas de poder. Legado da obra. A proposta de Antunes rompe com a tradição prescritiva, posicionando a gramática como mediadora entre língua e sociedade. Seu método incentiva uma pedagogia que valoriza a autonomia interpretativa, preparando os leitores não apenas para classificar, mas para ler o mundo através das palavras.